Fala, impressionadores, uma aula aqui para explicar para vocês o que são variáveis de ambiente, para que elas servem, por que elas são importantes e como que você deveria usar nos seus códigos. Bora partir pro conteúdo que tá muito maneiro. E bom, já entra no vídeo naquele pique, assim, like, inscrever, olha aqui na descrição que tem mini curso disponível para vocês, mas também vou deixar para vocês disponível esse arquivo aqui, o API Captcha, que é um arquivo que a gente vai usar como exemplo aqui nessa aula, que é um arquivo mostrando para vocês como vocês fazem para quebrar CAPTCHA com Python, de uma outra aula que eu gravei aqui no canal, mas o arquivo vai servir como um exemplo dessa aula. Primeiro de tudo, o que são variáveis de ambiente, né? Variável, como o próprio nome já diz, é uma variável mesmo, é um nome que você vai dar para algum valor específico. Então lá do basicão do Python, digamos assim, eu poderia ter, por exemplo, o faturamento de uma empresa armazenado dentro de uma variável, escrito assim, faturamento de R$1.000 dentro de uma empresa, e aí quando eu quiser fazer alguma conta com faturamento, ou usar, ou editar esse faturamento ao longo do meu código, eu vou chegar e vou usar a palavra faturamento ao invés de usar o número 1000, porque se em algum momento esse faturamento mudar para 1.500, eu consigo só mudar em um único lugar e ele adaptar para tudo. Beleza. Agora, qual é a grande vantagem de uma variável de ambiente? A variável de ambiente, ela, como o próprio nome já diz, ela é uma variável que ela só existe dentro daquele ambiente. O que isso significa na prática? Significa que as variáveis de ambiente que eu tenho no meu computador são diferentes das variáveis de ambiente do seu computador, que são diferentes das variáveis de ambiente de um servidor, por exemplo. Isso é muito usado para configurações, ou às vezes até para algumas chaves, tokens, coisas do tipo. Então, por exemplo, quando você está construindo uma API, construindo um site, quando você está no seu computador, você está editando, está fazendo alguma coisa, está fazendo ele, construindo. A partir do momento que você faz o deploy disso para algum sistema online, nesse sistema online, por exemplo, como o Heroku, você define algumas variáveis de ambiente que dizem as configurações desse programa que você está utilizando. Por exemplo, sei lá, uma variável de ambiente que vai dizer qual é a versão do Python que você está utilizando. Uma variável de ambiente que vai dizer qual o token de uma API específica que você está utilizando. Uma variável de ambiente que vai dizer se você está em modo de desenvolvimento ou em modo de produção, ou seja, seu site pode ser colocado no ar mesmo ou não. E assim vai. Então as variáveis de ambiente, elas servem como, digamos assim, configurações padrões do seu projeto para aquele local onde o seu projeto está sendo executado. E isso pode ser legal porque, por exemplo, se você estiver construindo algum código que envolva uma chave de uma API sua, por exemplo, você pode configurar essa chave da API como sendo uma variável de ambiente, e aí você pode pegar esse código e compartilhar com outras pessoas, e as pessoas não vão ter acesso à sua chave da sua API. Elas vão ter acesso ao seu código, mas dentro do código a chave nunca vai aparecer. Dentro do código, a sua chave ela é simplesmente uma variável. Vamos entender como é que isso funciona na prática aqui. Para você usar as variáveis de ambiente, você vai precisar da biblioteca OS. A biblioteca OS ela é a biblioteca que interage com o ambiente, interage com meio que o seu sistema operacional, o sistema onde está rodando o seu código. E se você reparar, se você simplesmente vier aqui e der um print em os.environ, assim, tá vendo? Environ, você vai ver o que vai acontecer. Olha lá, se eu rodar esse código aqui, você vai ver que ele vai printar para mim um dicionário Python. E é um dicionário Python que tem todas as suas variáveis de ambiente. Então no meu caso, ó, tem uma variável de ambiente chamada allUserProfile, que fica dentro do local ProgramData. A variável AppData, que fica dentro desse local no meu computador. A variável CommonProgramFiles, e assim vai. Essas variáveis aqui são variáveis do sistema do Windows do meu computador. Tanto que se eu chegar lá no final, ó, tá vendo? Tem muita variável aqui dentro. Mas se eu chegar lá no final, olha lá, username, é o nome do usuário que eu estou rodando esse código. João L. No seu caso, o username vai ser diferente. User Profile é a pasta no meu computador desse usuário. O WinDir é a pasta onde está instalado o Windows no meu computador. E assim vai. Então essas variáveis aqui são variáveis que automaticamente o PyCharm e outras IDEs automaticamente já reconhecem e automaticamente já conseguem ver. Agora, você consegue adicionar variáveis de ambiente dentro do seu sistema. Como? Aí isso vai depender um pouco de IDE para IDE. Tem forma que vai funcionar para todas as IDEs, que eu vou mostrar já já, mas normalmente dentro das IDEs que você tem, VS Code, PyCharm, essas IDEs, digamos assim, você fica o tempo todo dentro de um mesmo ambiente, você tem alguma forma de configurar o seu projeto. Por exemplo, no PyCharm eu posso, por exemplo, chegar aqui, ó, nessa setinha que aparece aqui, ó, do lado do nomezinho do arquivo que eu estou aqui e clicar em editar configurações. E aí aqui em editar configurações, ó, nas configurações do seu projeto, ele aparece aqui, ó, Environment Variables. E aí você pode clicar aqui nessa setinha e adicionar, tá vendo? Ele vai mostrar, ó, todas as variáveis do meu sistema estão aqui embaixo, que são as variáveis que o meu computador já tem. E aí ele pergunta, você quer incluir
essas variáveis dentro das suas variáveis de sistema, aqui tá, o padrão dele é marcado. Se eu desmarcar isso aqui, eu perco todas essas variáveis. Ou eu posso manualmente adicionar, por exemplo, eu posso chegar aqui e adicionar aqui, ó, usuário, por exemplo, se o meu código vai fazer login num sistema, eu posso adicionar aqui o meu usuário, por exemplo, pythonimpressionador@gmail.com, que é o e-mail que a gente não usa para nada, adicionei. E agora eu posso adicionar uma outra variável, por exemplo, a senha. E aí eu posso colocar a senha aqui dentro, que é óbvio que eu não vou colocar a senha correta para nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas aí, qual é a parte interessante? Ó, adicionei essas duas variáveis de ambiente. Ok. Essas duas variáveis existem aqui agora. Vou dar ok. E aí, olha o que é legal. Agora eu consigo... Lembra, esse os.environ é um dicionário. Então, se eu printar de novo agora esse os.environ, você vai ver que lá no final dele existe, ó, a variável usuário, Python impressionador, não sei o que, não sei o que lá, fica em ordem alfabética, né? Então eu teria que caçar aqui no meio a variável senha. Tararara. Aqui, ó. A variável senha aqui, ó. Variável senha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, a vantagem é que, obviamente, você não vai printar isso aqui. Mas como isso é um dicionário, eu poderia chegar aqui e falar assim, ó, meu usuário vai ser o os.environ, variável usuário. A minha senha vai ser o os.environ, variável senha. Tá vendo? Porque é um dicionário, então você pode passar aqui o nome da variável, eu quero pegar a informação do usuário e a informação da senha e armazenar eles numa variável no meu código. E aí pronto, e aí você pode usar esse usuário e essa senha no seu código da forma que você quiser. E se você for reparar aqui, obviamente você na prática não faria isso daqui, mas se você for reparar, se você for printar o usuário e a senha, esse usuário e senha estão aqui, só que são valores que, se você olhar, você não definiu eles no seu código. Eles estão definidos dentro do seu ambiente, definidos dentro do PyCharm onde você está programando, digamos assim, dentro desse projeto. E aí, se você pegar esse código e mandar para uma outra pessoa, essa outra pessoa ela vai ter que definir essas variáveis de ambiente também no computador dela, só que com o usuário dela e a senha dela. Beleza? Ah, Lira, mas no meu caso eu uso Jupyter. No Jupyter eu consigo configurar as variáveis de ambiente assim? Não. Por quê? Olha lá, vou abrir o Jupyter aqui, ó. No Jupyter você não tem nenhum botão aqui, ó, em File, tá vendo? Em Edit. Você não tem nada aqui de configurar variáveis de ambiente. Porque o Jupyter ele é feito num arquivo para ser compartilhado direto. Então tudo do arquivo do Jupyter ele pode ser compartilhado com outra pessoa. Então você não tem essa variável de ambiente aqui dentro. Só que, o que você pode fazer no Jupyter que é interessante? Que você também pode fazer em outras ideias também, se você quiser, se você achar melhor. Você pode ter um arquivo separado com as suas variáveis de ambiente. E aí você não compartilha esse arquivo. Normalmente esse arquivo, você bota ele como .env, que é de environment variables. E aí, como que você cria esse arquivo? Você cria esse arquivo da seguinte forma, olha lá. Eu vou abrir aqui, ó, uma pasta aqui a pasta onde estão os meus arquivos no meu computador. E aí, se você olhar, ó, aqui está o meu código Jupyter, aqui, ó, variável de ambiente. Aqui está o meu código Jupyter. E aqui está esse arquivo .env. Esse arquivo, ele nada mais é do que um arquivo de texto. Aqui, ó, um arquivo bloco de texto, tá vendo? Olha lá, ó. Nome, Lira, senha, não é minha senha, tá vendo? Simplesmente isso daqui. Só que na hora de salvar ele, aqui, o que eu faço? Você muda ele aqui, ó, para todos os arquivos e o nome dele você bota só como .env. Você não dá um nome para ele. O nome dele é só .env e todos os arquivos e manda salvar. Quando você fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo que a extensão é .env. Mas é simplesmente um arquivo de texto. E aí, você pode instalar essa biblioteca aqui, ó, .env. .env nada mais é do que .env, só que lendo em inglês. Por isso que o nome da biblioteca é esse, .env. Então, para instalar, você chega e instala pip install python.env, assim, beleza? No meu caso, eu já tenho ele instalado. E aí, a partir do momento que você fizer isso daqui, você também consegue carregar variáveis de ambiente no Jupyter. Por quê? Porque com isso daqui instalado, você só faz ó, from.env import load.env e roda esse comando no início do seu código. No início do seu código, você bota isso daqui, load.env. O que esse load.env faz? Ele carrega um arquivo .dot, né? Ponto em inglês, env. Então, se você tiver um arquivo .env na mesma pasta do seu código Jupyter no seu computador, ele carrega essas informações e aí você tem acesso a essas variáveis da mesma forma. Import os, print os.environ nome, print os.environ senha. E aí se você rodar, olha lá, ó,
Lira não é minha senha. Então ele consegue sim pegar as informações daquele arquivo, só que você tem que usar ele por meio dessa biblioteca aqui, load.env, beleza? Isso aqui também funciona para qualquer outra IDE, caso você prefira. Ao invés de você configurar isso dentro dos nomezinhos das variáveis de ambiente, tem gente que prefere carregar num arquivo .env separado. E aí para isso você vai ter que fazer a mesma coisa. Você tem que instalar a biblioteca .env e download.env no início do seu código. Beleza? Aí só para mostrar um exemplo prático para vocês, olha lá, a nossa API do CAPTCHA. Essa API do CAPTCHA, para ela funcionar, lá na aula que eu ensinei a construir isso daqui, vou deixar até o link da aula aqui na descrição e o arquivo pronto para vocês poderem fazer o download. Você precisa instalar o Selenium, então você teria que rodar aqui um pip install Selenium. Tem que instalar o WebDriver underline manager e tem que instalar o anti-captcha official. Beleza? Tem que instalar essas 3 bibliotecas. Esse é um código que a gente usa uma API de quebrar captchas automaticamente. É uma API paga, né? É barata, mas é paga. E aí aqui dentro dela, tá vendo? Tem um local que eu deveria passar a minha chave API. Minha chave API aqui dentro. Então aqui tem um código que ele basicamente abre o navegador, entra lá, verifica o captcha, pega as informações do captcha, usa a chave API para consumir as informações de uma API que resolve o captcha, né? Uma API, caso você não saiba, nada mais é do que um sistema que alguém cria que permite você conectar os seus códigos com uma solução que esse sistema oferece. Então, no caso, eles criaram uma API que me permite conectar meus códigos em Python com um sistema de solução de captcha. Você pega as informações do captcha, envia para essa API por meio da sua chave da API. Essa chave é como se fosse uma senha, um token mesmo seu. É um token único que só você tem, ninguém pode ter acesso a esse token. Você envia essas informações para a API deles vai resolver o captcha para você, vai consumir o sistema para resolver o captcha e vai te devolver o captcha resolvido. Que é exatamente isso que ele faz, só que para isso você precisa de uma chave API. Essa chave API eu tenho no meu computador, só que se eu passasse ela aqui dentro do código e compartilhasse o código com vocês, vocês iam ter acesso à minha chave API. Então o que eu, Lira, posso fazer? Eu posso chegar aqui, ó, importar a biblioteca OS, então eu chego aqui, ó, import OS. Aqui eu posso chegar e eu posso configurar os.environment chave API, tá vendo? E aí, aqui nas minhas variáveis de ambiente, ó, eu vou chegar aqui, vou clicar aqui, ó, em adicionar variável de ambiente, vou adicionar uma variável exatamente com esse nome que eu coloquei, ó, chave API. O nome que eu coloquei aqui, ele vai ser exatamente o nome que está aqui. Porque lembra, é um dicionário. Então, a chave do dicionário é chave API, que é o nome da variável que você está armazenada, a chave API. E o valor que eu vou colocar aqui dentro, abrir aqui, então eu vou, ó, de novo, chave API. E o valor que eu vou colocar aqui dentro é o código da minha API. Aí eu vou colocar esse código aqui dentro. E aí ninguém vai ter acesso. Beleza? E aí eu colocaria aqui minha chave API, daria ok, ok. E aí agora, dentro do meu código, né, eu já conseguiria usar essa chave API. Um cuidado só para você tomar quando você for configurar a chave API dentro da sua IDE, dependendo da IDE que você estiver configurando, é que olha só, nesse caso aqui, ó, eu estou configurando, ó, as variáveis de ambiente para cada um dos arquivos diferentes que estão aqui. Então eu não estou configurando elas para o projeto. Eu poderia configurar elas para o projeto. Mas nesse caso aqui, ele está configurando elas para o arquivo específico. Então se eu tiver uma variável de ambiente para essa outra IDE, essa variável de ambiente não existe no arquivo API Captcha. Mesma coisa ao contrário. Então, por exemplo, eu aqui no arquivo API Captcha, eu vou acrescentar aqui a minha variável chave API. A real, a verdadeira, para vocês verem o código funcionando. Então, ó, vou chegar aqui, vou botar aqui, ó, chave underline API, tá vendo que o nome chave API daqui é exatamente o nome que tá ali, né? E aqui eu vou colocar agora o valor real dela. Só que vou tirar da tela aqui para vocês não visualizarem eu colocando o valor real dela. Pronto, coloquei ela lá, dei ok. Aí agora se eu pegar e rodar esse código aqui, vocês vão ver essa variável aqui, ó, funcionando. Isso aqui não vai dar erro. Ele vai reconhecer isso aqui, ele vai conseguir funcionar a minha chave API, só que ela não está disponível no meu código visualmente para ninguém. Entendeu? Eu posso pegar esse código, compartilhar com vocês, como ele está aqui embaixo na descrição, e não vai ter acesso para vocês. Vocês só precisam configurar também a informação de vocês aqui, a chave API de vocês aqui dentro, beleza? E aí o código vai funcionar como ele é esperado. Ele vai abrir aqui, ó, beleza? Então, ó, primeira vez que você roda, às vezes ele dá um errinho de instalação do Chrome Driver, não tem problema. É só você parar e rodar de novo, que aí ele
finaliza e funciona. Então, quando você pegar esse código aqui, se você for testar no seu computador, lembra de instalar as bibliotecas, né? E depois de rodar o código tipo, mais de uma vez, para ver se a instalação do Chrome Driver que ele fez aqui vai dar certo. Tá vendo? Agora ele vai funcionar. Abriu. Vai abrir aqui meu navegador. Tem lá o CAPTCHA. Ele vai tentar resolver o CAPTCHA aqui agora. Ó. Pode ver aqui, ó, ele tentando resolver o CAPTCHA. Que ele está consumindo os dados dessa API que resolve o CAPTCHA. Se você quiser aprender a construir isso, eu te aconselho até a ver o vídeo lá. Ou então pega o arquivo aqui e só cria uma conta lá no anti-CAPTCHA, coloca saldo e adapta para colocar a sua chave API, né? Mas aí tá vendo, ó, ele tá tentando resolver o CAPTCHA aqui, ó. E aí quando ele resolver, ele vai me devolver a resposta e vai passar aqui dessa tela. Tá vendo? Pode demorar um pouquinho, mas ele vai conseguir fazer. Isso aqui é um dos usos. O outro uso, que eu, como eu falei para vocês, dessas variáveis de ambiente também costuma ser configurações mesmo de ambiente. Quando você faz o deploy disso num sistema, sobe um site no ar, que aí você configura as variáveis de ambiente, de como que esse código, com coisas que esse código tem, ou como que esse código tem que rodar para ele funcionar dentro daquele site específico. Beleza? Então tá lá, ó, resolveu, ó, aqui ó, task solved, me deu o token do CAPTCHA, passou do CAPTCHA aqui perfeitamente e concluiu sem a chave estar aqui disponível. Só fiz questão de mostrar esse exemplo para vocês terem um exemplo mais prático, verem como que vocês configuram isso no Jupyter, verem como que vocês configuram isso em outras ideias e assim vai. Beleza? Espero de verdade que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você quiser mais alguma dica, quiser algum vídeo específico, não deixe de colocar nos comentários. Eu realmente leio os comentários, não dá para responder todo mundo, mas eu leio os comentários e vejo as sugestões de vocês. Então, manda lá e eu te vejo na próxima.